Vivam! Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Hoje é dia de falar de conteúdo. Conteúdo? Eu disse conteúdo. Sim, pode ser conteúdo, pode ser recheio, pode ser enchimento, pode ser narrativa, podem ser boas histórias. O que não pode ser é mau conteúdo. No fundo, o conteúdo é uma expressão da gíria da comunicação que quer dizer o que se diz, faz, pinta, fotografa, relata, escreve ou filma. O conteúdo é a parte mais importante de um qualquer programa ou evento. Eu gosto de lhe chamar carninha para o assador. Tenho um amigo que se refere às longas horas em que é preciso inventar, literalmente inventar conteúdo para ocupar tempos de televisão ou de rádio, como há que alimentar o cavalo. Entenda-se falar, ocupar espaço em antena. No fundo, o conteúdo é rei, é a base, e é esse conteúdo que tem depois uma forma. Escrevemos um livro ou fazemos um programa de televisão? Fazemos uma foto ou pintamos um quadro? Neste programa pode parecer um episódio sobre podcasts, mas é de facto uma conversa sobre como criar e alimentar a comunidade com base em bons conteúdos. Neste caso, conteúdos para serem ouvidos. Os podcasts são uma nova forma de fazer rádio ou uma maneira de juntar pessoas que se interessam pelo mesmo tema de conversa? Estas duas perguntas navegam na conversa que mantive com Márcio Barcelos. Ele desenvolveu durante os últimos 5 anos um festival chamado Pods. A sua vertente mais conhecida culmina na atribuição de prémios aos melhores podcasts portugueses. Mas não só. Ele passou os últimos anos a ensinar como é que se criam bons conteúdos, neste caso para fazer bons podcasts. No caso do Pods, são 15 categorias para os melhores podcasts portugueses por votação do júri e também do público. Na página do perguntasimples.com estão as ligações diretas para todos eles. Vale a pena ir espreitar, ouvir e subscrever os melhores. Por exemplo, este ano o prémio do melhor podcast foi atribuído ao 45 Graus de José Maria Pimentel. É um programa sobre política, mas política de uma forma interessante. É uma discussão de ideias. O tema dos podcasts é um pretexto para falarmos de criação de conteúdos e da discussão pública do sentido da comunidade. Nesta edição passamos pelos melhores entre os melhores, mas também por programas que têm menos qualidade de som ou, pior ainda, falta de bom conteúdo. E por isso, desde já, arrumamos estes programas sem bom som nem boa palavra num arquivo só nosso. O arquivo que diz não ouvir. Sobrando assim a pergunta: como se faz um bom programa? Como se faz um bom podcast? Essa é que é a grande questão que há muita gente que está a tentar descobrir. Como é que se faz um grande podcast? Antes de mais, se calhar é preciso responder como é que se faz um podcast, e cada vez mais há maneiras diferentes de o fazer, e acho que estamos a entrar num domínio em que já devíamos exigir a nós mesmos fazer essa pergunta de cada vez que se começa a fazer um projeto podcast, nomeadamente de áudio. Podemos então começar pela definição. O que é que é um podcast? Nós todos conhecemos um programa de rádio, nós ligamos a telefonia, lá está o programa de rádio, e para a maioria das pessoas, até porque muitos dos programas de rádio de grande sucesso estão também no formato podcast, para a maioria das pessoas, rádio e um podcast, ou uma gravação de uma rádio que se ouve no telemóvel, é um podcast. Sim, e na verdade os programas de rádio que se ouvem no telemóvel são distribuídos pela tecnologia de podcast. Normalmente eu descrevo um podcast, e atenção que o meu foco tende a ser o áudio, embora esteja cada vez menos fundamentalista, acabo por encontrar aqui este lugar onde estou mais confortável para falar sobre o assunto, e é um programa, ou digamos que é um conteúdo normalmente serializado e em áudio, que é distribuído através da internet e consumido através de um sistema normalmente, tradicionalmente, e cada vez mais as barreiras estão a cair, mas um sistema qualquer que implica uma subscrição, uma assinatura, um seguimento, ainda não sei
confesso que ainda não sei como é que em Portugal se está a resolver a diferença entre o follow e o subscribe. Normalmente as pessoas acham que o subscrever implica um pagamento, o que na maioria dos podcasts isso não acontece, e um seguimento é no fundo, olha, está aqui este podcast e podes seguir, sendo que a tecnologia de podcast permite essa coisa maravilhosa que é, no fundo, seguir e esquecer, e quando aparece lá um episódio novo, então Sim. Ele ou descarrega ou diz que ele lá está. Pois, essa questão de queremos combater a ideia de subscrever implica um conteúdo que é pago, estava a correr muito bem até a Apple mudar a maneira como chama as coisas, e agora faz a diferença entre aquilo que é seguir, que é um podcast, que é seguir um podcast gratuito, que é também aquilo que o Spotify já fazia, e a opção de subscrever, e aí sim já implica um pagamento. Portanto, nem aí estamos muito seguros. Mas em geral, e acho que em termos de definições podemos falar em termos muito gerais, é o tal conteúdo que é disponibilizado normalmente por episódios, normalmente todas as semanas, embora não seja de todo obrigatório, e que depois... como estavas a dizer, chega-nos a nós, depois de termos assinado ou de termos subscrito, de cada vez que há um episódio novo, e o ecossistema tradicionalmente já são mais de 15 anos, portanto já se pode falar de tradição, na verdade, vive dessa relação entre aquilo que são as aplicações ou a interface que nós usamos para subscrever e ouvir o podcast, que depois varrem a internet e as bases de dados que estão nas suas listas, para de cada vez que houver um episódio novo, a pessoa receber ou uma notificação ou mesmo fazer download do episódio, porque depois tudo isso se pode definir conforme se quiser nas suas aplicações. E é essa a diferença, nomeadamente com os programas de rádio, sendo que, na verdade, podemos dizer que o programa de rádio nada tem na genes, ou pelo menos no limite de diferença com o podcast. Portanto, se me derem um programa que é um programa de rádio e me disserem que é um podcast, não vou nem duvidar, nem sequer fazer grandes questões. Nem na linguagem. A questão está mais naquilo que são as possibilidades do podcast, que depois são um bocadinho mais limitadas no programa de rádio, e aí já se fala de duração, de linguagem, da possibilidade de criar comunidades mais de nicho, que já não são tanto aquilo que as rádios podem fazer, e portanto, embora na sua base podemos dizer que em termos estéticos, em termos de formato, o conteúdo acaba por ser indistinto, as possibilidades do podcast são específicas, da mesma maneira que depois as possibilidades da rádio, nomeadamente em termos de chegar a muita gente, nem sempre estão disponíveis para os podcasts, nomeadamente podcasts independentes. Até porque nós, quando falamos na rádio, no fundo nós falamos já para uma audiência que já está estabelecida, a audiência já lá está à espera daquilo que nós lhes possamos contar. No caso do podcast, quem começar hoje a fazer um podcast, a sua audiência é zero, não está lá ninguém. Sim, sim, é verdade, sendo que, lá está, depois começam a entrar as novas maneiras de consumir podcast, nomeadamente o Spotify, e ainda há bocadinho estava a reler um estudo também sobre o estudo da Uber para este ano, que diz que em Portugal o YouTube é a plataforma onde se ouvem mais podcast, o que é curioso. O que é curioso, porquê? Porque o YouTube é o sítio do vídeo. Já estão. As pessoas já estão. E, portanto, ainda estamos, apesar de já termos começado a trabalhar nisto há algum tempo, ainda estamos um bocadinho a quebrar pedra e a criar os hábitos, e até lá até temos os hábitos, e muitas vezes muitos hábitos até já estão criados, mas até estarmos numa relação completamente fluida com quem nos ouve e quem quer ouvir, temos que usar estas ferramentas, que também são usadas já agora, em países onde o mercado está muito mais desenvolvido, que é ir ter com as pessoas onde elas já estão. E é verdade que quem começa agora está com zero seguidores ou 0 ouvintes, mas dependendo antes de mais, de quem se é, ou seja,
e se calhar podemos falar sobre isso, que é uma coisa sobre o qual tenho pensado muito, que tem a ver com a prevalência das celebridades e dos podcasts, nos podcasts em Portugal. E essas trazem a sua audiência das suas redes sociais e no fundo encontram no podcast aquilo que são os influenciadores que nós vemos no Instagram, que vemos no Facebook, que têm milhares de seguidores, juntam lá está, ora a televisão, ora a rádio, ora as redes sociais, até numa mistura entre conteúdos, mistura de publicidade e conteúdos, e que descobriram nos podcasts mais um pé para a sua distribuição de conteúdos? Sim, o podcast permite essa relação mais direta e essa, até muitas vezes, mesmo para algumas das pessoas que fazem podcast e que são bastante conhecidas, a possibilidade de serem eles próprios a editar e a controlar um bocadinho mais esse conteúdo, mas a verdade é que ajuda muito já a ter um following e diria até de modo algo cínico, se calhar, que muitas vezes acaba por ser irrelevante se é um podcast a ser outra coisa, que as pessoas vão atrás só por ser quem é. E depois, aquilo que, lá está, as celebridades estão a fazer, redunda sempre num produto de boa qualidade? Não. E esse é, se calhar, um dos grandes problemas que temos que ultrapassar em Portugal. Embora haja muito esforço, muito trabalho e haja, efetivamente, obviamente, algumas pessoas que têm essa celebridade, mas que têm, não só nos podcasts, mas também no resto do seu trabalho, uma preocupação com a qualidade. E até tem equipas atrás até que as ajudam a fazer isso, e portanto isso também garante desde logo um standard de qualidade técnica, um bom microfone, mas se for com imagem, uma boa câmara, se calhar uma equipa que lhe faz a montagem daquilo tudo, uma sonoplastia, e esse é um produto de grande qualidade. Outra coisa é celebridade por hora sobre coisas só porque me apetece e tenho aqui um microfone e então eu vou falar para a minha audiência, enfim, sem pensar editorialmente o que é que está a dizer, para que é que está a dizer, sem construir no fundo algum valor acrescentado para o outro, está um bocadinho quase a falar de si próprio. Eu por acaso, esse lá está, é um dos temas que eu tenho, porque falaste no início sobre o Pods, é um projeto que já abracei vai fazer 5 anos este ano, e é uma das dificuldades que tenho, que é essa linha entre a popularidade e a qualidade, que não são necessariamente sinónimos. Eu, por acaso, iria contra aquilo que estás a dizer, porque muitas vezes o facto de teres uma equipa por trás, que é uma equipa de pessoas que muitas vezes está lá por causa da celebridade da pessoa, e portanto é uma estrutura que foi criada para dar visibilidade àquela pessoa, muitas vezes acaba por ser indiferente se o programa tem qualidade ou não. Quando o que acontece também é que quem tem essa celebridade, mas que quer fazer um produto que é algo seu, que é algo que tem a ver com a mensagem que quer dar ao mundo, que é algo que merece a sua atenção, muitas vezes acaba por ter uma camada extra de qualidade, e aí a qualidade, eu já desisti há algum tempo de prender a qualidade à componente técnica, porque eu prefiro um podcast ou qualquer conteúdo que seja perfeito tecnicamente, mas que não me diga nada, prefiro estar a ouvir coisas com alguns erros técnicos. Então, e o contrário, uma coisa que até tem interesse e que tu até estás disponível para ouvir, mas que te enche os ouvidos de zumbidos e de diferenças de som. Eu sou muito sensível à questão do som e, portanto, a mim irrita-me quando o som não tem um mínimo de qualidade. Não digo. Pois a questão é essa. A questão é que estamos a falar de mínimos e de máximos, não é? Nós no Pods tivemos um workshop este ano, que fui eu que dei, foi na FNAC, no dia 12 de novembro, e uma das... que é com base em recomendações que eu dou a quem está a começar os podcasts. E embora, de um lado, é importante também não assustar, antes pelo contrário, garantir que uma pessoa não investe logo milhares de euros no equipamento sem saber aquilo que está a fazer. Portanto, é importante perceber que não é pela componente técnica que estás impedido de fazer este tipo de conteúdo. Por outro lado, é importante que não seja doloroso ouvir o teu podcast. E essa é, obviamente, para quem já tem alguma experiência e para quem tem alguma sensibilidade num sentido ou no outro, acaba por ser doloroso, acaba por ser coisas diferentes. Portanto, se calhar alguém que ouve o podcast de modo mais desportivo acaba por ter menos sensibilidade, mas
eu acho que há aqui um grande intervalo entre aquilo que é impossível de ouvir porque é realmente doloroso, porque a qualidade é muito má, porque é muito baixo, com muito ruído, sem cuidado nenhum. E depois, obviamente, o que está do outro lado, que é aí já uma qualidade que é profissional e que é perfeita de ouvir, mas que depois acaba por não ser perfeito de ouvir porque não diz nada de interessante ou porque só e depois obviamente estamos a falar de gosto, estamos a falar da razão pela qual aquelas pessoas são seguidas, que muitas vezes é suficiente para que haja gente a ouvir. Que dicas é que tu darias? Enfim, técnicas nisso, já vamos falar da editorialização, do conceito, do conteúdo, mas em termos técnicos, alguém que agora nos está a escutar e diz, epá, olha que engraçado, estes dois estão aqui a falar, estão aqui a falar aos ouvidos, eu também quero ter umas conversas interessantes sobre isso. Tecnicamente, o que é que, para começar, para início de conversa, precisa de quê? Precisa de 3 coisas. Precisa de uma maneira de gravar a conversa, e as pessoas que nos estão a ver poderão ver que eu estou a usar não é o meu microfone habitual para o podcast, mas como estamos em videoconferência, estou a usar os headphones que vieram com o meu telefone, e que tem um microfone que eu diria, costumo dizer que em geral, hoje em dia, tem uma qualidade mínima, especialmente se depois for dada atenção a outras coisas. Portanto, uma maneira de gravar, uma maneira de editar, e é aí que também se vê o cuidado, um podcast que não é editado minimamente, e quando se fala de edição, falo de corte, falo de cuidado àquilo que fica no produto final, e uma maneira de pôr o conteúdo online, para que depois possa ser assinado ou seguido, subscrito e descarregado e ouvido pelas pessoas. Portanto, são essas 3 componentes. O microfone, ou seja, uma maneira de gravar, uma maneira de editar e uma maneira de pôr online. No mínimo dos mínimos, especialmente se a pessoa estiver disposta a depois tentar compensar esta eventual falta de qualidade com atenção, carinho e qualidade de conteúdo, no mínimo dos mínimos o telefone hoje em dia é possível que permite fazer isso. Porque e estou a falar do mínimo dos mínimos para a pessoa para o adolescente que acha que se não tiver um microfone de 3.000 euros não consegue fazer um podcast. E consegue. Pois, lá está. Sim, no fundo, um microfone, mesmo sem pensar no telefone, microfone que custa 50 a 80 euros, que se liga a um computador para gravar num editor que hoje existem gratuitos para toda a gente usar, e depois, mesmo a publicação do podcast, também há plataformas gratuitas para início de conversa, permite desde logo que alguém que tenha qualquer coisa a dizer para o mundo, seja um adolescente, seja alguém que descobriu agora um maravilhoso mundo de contar uma boa história às pessoas, consegue fazê-lo. E isto depois pode ir até milhares de euros. Mesas de mistura, edição profissional, enfim, câmaras, gravação. Pensamos isso é um bocadinho como a fotografia. Nós vemos aquelas pessoas que são os malucos da fotografia, que andam sempre com as máquinas todas aos ombros e que depois, quando se vai ver, são fotografias de pássaros desinteressantes. E, portanto, eu diria que há uma atenção que é preciso dar, nos mínimos, mas que depois, a partir de determinada altura, eu preferia que fosse focada, fosse canalizada para o conteúdo editorial, e desculpa estar sempre a voltar a isto quando estamos a falar de técnica, mas para mim é mesmo importante, e é isso que hoje em dia separa o trigo do joio. Então, nessa editorialização de conteúdos, o que é essa editorialização? É pensar qual é a mensagem, é estruturá-la, é pensá-la minimamente, porque depois aqui entre como é que nós fazemos este balanço entre a fluidez, o tornar genuíno, falamos agora das celebridades, que é se calhar a celebridade que tem um papel muito pesado na sua vida célebre, se calhar diz, eu agora com este microfone vou falar das minhas coisinhas da vida e empresta aqui um cariz mais pessoal, a sua impressão digital àquilo que é um conteúdo podcast. Sim, mas só para acabar aqui um bocadinho na parte técnica também, que acho que é importante as pessoas ouvirem, porque para lá da gravação é muito importante dar atenção ao contexto em que se grava, porque eu costumo dizer que um microfone caro e sensível num espaço que não esteja preparado acusticamente, às vezes é o vosso pior inimigo. Portanto, se a pessoa estiver disposta a fazer testes, a perceber a que distância, por exemplo, o simples telefone funciona bem para que não se ouça a respiração, mas ao mesmo tempo funcione. Portanto, este tipo de cuidados fazem parte do pacote que se pode implementar para resolver os eventuais problemas técnicos. A questão da editorialização e a questão da o que é que se pode fazer ou o que é que se recomenda,
usaste aí uma palavra que é pensar. Eu acho que tentando evitar ou evitando ser uma daquelas frases feitas ou clichês do Facebook, eu acho que hoje em dia às vezes pensa-se pouco, porque muitas vezes também pelo modo como estamos a produzir, estamos a consumir, é importante deitar coisas para fora, porque também somos vítimas dos algoritmos e etc. Mas, nomeadamente para quem está a começar um projeto, o workshop, na verdade, começa por pedir às pessoas para pensar num dos pontos e depois no ponto a seguir pede para pensar ainda mais. Porque, e atenção, que o resultado pode ser uma coisa muito simples e que se calhar neste processo em que se pensa duas vezes, se calhar chega lá acima e depois baixa outra vez para simplificar, para ser mais fácil de fazer, acessível para ouvir e etc. Mas já não há paciência para opiniões desorganizadas e desinteressantes só porque a pessoa acha que tem alguma coisa a dizer ao mundo, sem formato, senta só à mesa da cozinha no microfone, e só porque se calhar é conhecido ou se calhar não, ou só porque acha que tem piada, pode lançar conteúdo. É óbvio que depois os números não concordam necessariamente comigo, mas é uma luta que eu acho que era importante fazer, porque há gente a fazer coisas muito boas que depois acabam por não ser nem reconhecidas, nem chegar ao público em geral, porque, obviamente, também aqui um ponto, obviamente toda a gente tem direito de ouvir aquilo que quer ouvir, portanto não e a fazer o conteúdo que quer fazer. Mas aquilo que é, lá está, alguém que no fundo despeja palavras como quem despeja lixo e está a falar para si próprio, não pensa naquilo que é o potencial do ouvinte que está do outro lado. E isso levanta-me aqui uma questão que é, enquanto enfim, na rádio, na televisão, então de uma forma muitíssimo profissional, nós conseguimos medir audiências, fazer a tipificação de quem é que é o consumidor de um determinado produto. Aqui no caso dos podcasts a informação está dispersa, nós podemos ouvir um podcast em vários sítios e vários momentos, em IPs completamente diferentes. Como é que tu consegues encontrar a tua audiência, as pessoas que estão a ouvir? Consegues desenhá-la na tua cabeça ou isto é difícil? Há aí duas respostas, ou seja, duas vertentes dessa resposta, duas dimensões. A primeira é dos números, porque dependendo do modo como partilhas a tua informação, os números podem estar disponíveis, às vezes só simplesmente números do curso, mas às vezes perfis também de consumo, nomeadamente se usares uma das plataformas mais que oferecem esses serviços, e por exemplo a Spotify e a Apple tendem a oferecer detalhes um bocadinho mais completos. Portanto, dessa parte temos os números e a informação que é limitada, nomeadamente porque muitas vezes é preciso ir a cada uma das plataformas onde estás e ver a informação que essa plataforma te dá, porque lá está, não existe ainda um YouTube dos podcasts onde está lá tudo. É aquilo que o Spotify quer fazer, mas depois a Apple volta a crescer e a Google já perdeu um bocadinho essa luta, mas também se calhar basta dar mexer um polegar e volta basta acordar para a vida e entrar na concorrência. Para a vida e nomeadamente no que toca depois a inteligência artificial. Mas depois há outra vertente que é muito mais orgânica, que se calhar é a que interessa mais, que é a da comunidade. Porque, voltando à pergunta inicial da diferença entre um podcast e um programa de rádio, uma das vantagens e uma das liberdades do podcast é precisamente conseguir criar conteúdo que é para um grupo, que eu não gosto de usar a palavra nicho, porque não tem necessariamente que ser um grupo pequeno de pessoas, mas é um grupo específico de perfis, ou um perfil específico, quando, por exemplo, os programas de rádio, nomeadamente os que depois são aliás, todos os programas de rádio que estão em emissão, à exceção de alguns programas de autor, são um bocadinho vítimas dessa necessidade de ter que falar para as massas, e o podcast não tem isso. E aqui nós podemos criar, por exemplo, se há alguém interessado em berlindes, nós podemos dar-nos ao luxo de criar especificamente um programa para falar dos melhores berlindes, dos melhores campeonatos, e nós sabemos que podem ser 30 apaixonados ou 3.000, mas com uma vantagem, que é estas pessoas são mesmo apaixonadas pelo tema de que estamos a falar. Eu sei que, por exemplo, um dos podcasts mais populares do público
é o podcast que eles têm sobre a ferrovia. Porque tem uma comunidade que é amante da ferrovia e que fala muito e que ouve também os detalhes dos temas que eles lá falarão, que confesso que não ouço, mas é um exemplo muito prático, porque lá está o público, à semelhança do Observador, da antena da RDP, são conteúdos que falam para muitos, mas também, através dos podcasts, podem falar para poucos. Olha, este é um bom exemplo, porque tu agora falas-me do podcast da Ferrovia do Público, que eu não conheço e sou assinante do Público, sou filho de um ferroviário, neto de um ferroviário e apaixonado de comboios. Lá está, cá está um ouvinte, cá está um conteúdo, tu dizes-me com qualidade e nós não nos encontramos. Como é que é? Esse é um dos grandes problemas da contemporaneidade, ou da pós-modernidade, dizemos assim, onde já não estamos. Mas é verdade que mesmo num país onde o mercado ainda não está saturado como Portugal, na área dos podcasts, é difícil chegar a coisas, porque a própria intermediação que é feita pelas plataformas acaba sempre por nos mostrar aqueles 50 podcasts que são os mais conhecidos, felizmente cada vez mais com a introdução de podcasts independentes, porque lá está, o crescimento também vai-se fazendo, e mesmo que sejam passos de bebê, acabamos por ir conseguindo dar visibilidade a um 45 graus, a um Esfumaço, obviamente, que são podcasts assim bastante conhecidos. Gosto de pensar que o Pods, e nomeadamente os prémios Pods, acabam por também dar visibilidade a essas coisas que são menos... que são de formatos menos visíveis e depois acabar por chegar a mais pessoas. Mas a maneira como se consome, a maneira como se promove podcast em si não favorece a descoberta de coisas diferentes. Mais uma vez porque, à semelhança de outras plataformas e de outros conteúdos, nomeadamente das redes sociais, somos todos dependentes dos algoritmos e da ideia de que a plataforma sabe mais aquilo que nós queremos do que nós próprios. Só que não nos oferece diversidade, não é? No fundo, se eu gosto de limões, ele vai dar-me sempre limões. Se eu procuro futebol, ele acha que eu gosto de futebol, mas lá está. Até é mais promíscuo do que isso, que é, se o teu vizinho que tem a tua idade e que tem o teu perfil gosta de limões, ele vai-te dar a ti limões. E isso não favorece a diversidade também? Antes, pelo contrário, porque generaliza e assume que somos todos iguais e que não sabendo que tu és filho de ferroviário, não acha que tu vais gostar de ferrovia, porque o teu vizinho que tem a tua idade e tem a tua cor de pele e o teu tipo de vida gosta mais de podcasts sobre futebol. E então acho que isso impede mesmo a diversidade, tanto de quem ouve, que também tem o direito de descobrir coisas novas, mas também, e se calhar mais grave ainda, de quem cria, porque aí os podcasts têm também essa visibilidade, ou têm essa possibilidade que os médias mais tradicionais não têm, que é de dar o clássico, dar a voz a quem não tem voz, portanto, dar a oportunidade, dar o palco a quem normalmente tem os acessos bloqueados pelas redes tradicionais, mas depois, se aquele conteúdo não chegar a pessoas diferentes, acabamos por ficar todos, mais uma vez, em nichos e em guetos, que é aquilo que devíamos estar a tentar lutar para parar, mas não me parece que esteja a haver muito sucesso nessa área. Isso parece quase uma ideia de anticomunidade. Sendo que estão a produzir-se em Portugal, já vamos falar do Festival Pods e dos seus premiados deste ano, estão a produzir-se em Portugal grandes e bons conteúdos sonoros em termos de podcast, não só, mas aqui é muito Sim. claro. E a pergunta é: como é que esta gente ganha dinheiro? Porque, no fundo, para se produzir um bom conteúdo profissional que alguém consiga produzir, deveria haver aqui fórmulas de remunerar os melhores dos melhores para os incentivar. Há maneira de ganhar dinheiro com podcast? Há maneira. O clássico é, obviamente, a publicidade, como muitas outras plataformas, muitos outros conteúdos e meios. Uma coisa que tem um modo de financiamento que se tem vindo a desenvolver e que tem sido o foco de alguns dos conteúdos mais conhecidos é a subscrição. Não necessariamente através digamos, a assinatura do podcast, mas a subscrição de um serviço famosamente o Patreon, mas outros que também
permitem contribuir com um valor monetário, e ou recebem conteúdo que é exclusivo ou simplesmente sabem que estão a contribuir para um projeto. E projetos, nomeadamente nos podcasts, que obviamente agora é mais do que um podcast, o Fumaça é famosamente vive e tem promovido muito essa maneira de sobreviver. Recentemente também o Gerador, o 74, que são também meios que não são necessariamente áudio, mas que também têm feito essa aposta, e depois também produtores individuais, lá está, o Zé Maria Pimentel do 45 Graus, o Daniel Oliveira também, que têm essas apostas. Essas soluções, apesar de serem muito mais limitadas e se calhar mais difíceis de gerir, acabam por ter mais sucesso do que a tradição de ir falar com marcas para apostar em podcasts, que é uma parede que ainda nos falta derrubar em Portugal, que ainda ninguém sabe muito bem como vamos fazer, porque as marcas, nomeadamente as marcas grandes, têm medo de fazer ou de experimentar coisas novas e até preferem apostar e pagar a alguém mais uma vez, alguém que já tem uma cara conhecida, para fazer conteúdo com o seu nome, do que simplesmente associar-se a outro podcast que já tenha seguidores e que tenha reconhecimento, mas que se calhar não é algo que queiram experimentar, porque a publicidade num podcast para eles parece que ainda não é algo que queiram explorar. Se eu estivesse a fazer rádio, não me era permitido fazer este segmento que agora vou abrir, mas como eu estou a fazer um podcast, permito-me dar a minha opinião, que é: será que as marcas estão com medo de arriscar, enfim, patrocinar um conteúdo que por um lado não lhe garante uma transação no fim do dia, ou estão mais interessadas em, enfim, patrocinar aquilo que é entretenimento e às vezes futilidade, ao invés de, falaste aqui já de vários conteúdos de elevadíssima qualidade e que, mesmo em termos de reputação, poderia ser muito interessante uma marca poder, enfim, quase não diria patrocinar, arrisco a ideia de uma parceria para um bem social único e relevante. Sim, queria só aqui corrigir, também há bastante entretenimento e superficialidade nos podcasts, e quando peço para pensar no formato, muitas vezes o resultado desse pensamento não tem que ser nada sério, nem preocupante, nem necessariamente social. Mas pelo menos deveria ter uma qualidade, um retorno. Eu ligo-me e ouço podcasts que me divertem muito, que me fazem rir e que eu gosto. É bom, alivia a cabeça, eles têm qualidade em si mesmo. Versus, lá está, aquela conversa da treta da chacha, blá blá blá. Hoje acordei e se calhar estou com sono porque não dormi bem. Ok, isto não me diz nada, não me acrescenta nada. Sim. Eu diria que as marcas, e é uma conversa que acontece regularmente, e mesmo no contexto do festival, todos os anos acabamos por, num painel ou noutro, acabar por falar disso. Existe alguma apreensão em explorar novos meios através da publicidade. É uma questão que não tem uma solução muito fácil, porque, nomeadamente, por exemplo, no início do ano passado surgiu uma maneira nova de comunicar, que foram depois, pronto, que entretanto agora já está um bocado moribunda, que é o Clubhouse e os Spaces da vida, e houve marcas que rapidamente saltaram e quiseram lá estar presentes, etc. Portanto, não é que não estejam dispostos a tentar descobrir onde é que estão novos meios para chegar às pessoas, mas acho que falta também alguma pedagogia, porque eu diria também que se calhar falta se calhar repensar um bocadinho como é que se trabalha na publicidade, porque se na verdade uma marca quer vender, se hoje em dia olhar simplesmente para o número de cliques, mas depois não olhar para quantos cliques é que aquilo resultou em termos de consumo, se calhar já só estamos a parar ali no atalho e não olhar para o resultado final. Porque os podcasts são famosamente, e são também uma das mensagens que nós tentamos sempre comunicar, são, mesmo para grupos mais restritos, é como estavas a dizer, são grupos que são muito mais
próximos do conteúdo, que confiam muito mais em quem estão a ouvir. Também há esta imagem clássica que é por estarmos a ouvir nos auriculares, a mensagem está-nos a entrar diretamente nos ouvidos, mais dentro, fisicamente dentro da cabeça, por exemplo. Existe esta criação da comunidade, e que normalmente, especialmente se o podcaster e o produtor forem inteligentes, a publicidade também se associa ao tipo de pessoas que nos segue, e portanto há uma série de coisas que ainda hoje me surpreendem porque é que em Portugal não temos mais aposta na publicidade. E voltamos mais uma vez à questão de mesmo os casos de podcasts que têm publicidade. Tenho mesmo a impressão que é irrelevante se é um podcast ou não, só porque tem aquela cara à frente, ou aquela voz à frente, e é aí que depois, se calhar, os próprios consumidores têm que começar a tomar opções com esse resultado em mente. Tu criaste o Festival Pods, 5 anos, a escolher os melhores podcasts. São escolhidos como? Há categorias, as pessoas votam, há um júri, como é que isso funciona? Os prémios são apenas uma parte do festival. O Pods, eu digo 5 anos porque estamos em 2023, mas agora em novembro houve a 4ª edição. Portanto, vais fazer em 2023 os tais 5 anos. Mas desde o início temos um festival que nos formatos que têm sido diferentes, nomeadamente depois também da pandemia, foram variando, mas acaba sempre por ser um conjunto de podcasts ao vivo, que para nós é essencial, workshops ou qualquer formato de formação, painéis temáticos, é um bocadinho mais para quem pensa e quem reflete sobre os podcasts, e aí sim depois os prémios que têm acontecido sempre todos os anos, os prémios Pods, e que são categorias, um bocadinho à semelhança do modo como as plataformas agrupam os podcasts, só porque tivemos que encontrar uma maneira de poder organizar estes prémios, e depois a decisão é feita num processo que começa pela inscrição dos podcasters, depois há uma shortlist, porque temos centenas de inscrições, muitas vezes mais de 100 por cada categoria, e há uma shortlist com base numa lista de critérios que está no regulamento e que tentámos que fosse o mais objetivo possível, e depois essas shortlists são depois encaminhadas para um júri que é diferente todos os anos, embora algumas pessoas se repitam, mas é um grupo que é diferente todos os anos, que é independente, que não é a organização que depois vai influenciar, e que são pessoas que têm experiência de comunicação, alguma mais técnica, alguma mais transversal, porque depois também temos pessoas que trabalham em criatividade noutras áreas. E é difícil escolher? Eles zangam-se, o júri? Às vezes sim. Agora, às vezes sim, zangar não se zangam, mas às vezes não chegam a um acordo quando é preciso que cheguem a um acordo. E portanto, é preciso votar. Já posso dizer em segredo que não mais do que uma vez, a decisão daquele que é, por exemplo, o podcast do ano, já esteve em pendência, porque não era... Acho que nunca foi unânime, na verdade. O que é uma coisa difícil, obviamente. Este ano o podcast do ano foi o 45 graus do Pimentel. Ok, está aqui escolhido um dos melhores. Se não ouviram, ouçam o podcast do Pimentel. Sim. Que ele é de facto um podcast de discussão política, mas no sentido... e mais do que isso, é também sobre curiosidade e sobre aprendizagem de várias áreas. O José Maria, que acabei por conhecer também por causa destas áreas, também é uma pessoa muito curiosa e vai falar com pessoas que o ajudem a discutir, ou que discutam com ele, conversem com ele sobre temas sobre os quais ele quer aprender. É um esgravatador, da realidade. É um esgravatador, exato. E vai à procura e depois leva-nos com ele. Sim, muitos deles com uma componente política. Daqueles que tu ouves, premiados ou não premiados, o que é que estás a ouvir? O que é que te está nos ouvidos? Entre os portugueses, internacionais, não sei como é que como é que divides a tua atenção? Eu ouço essencialmente podcasts internacionais para ser a bomba da conversa, nomeadamente porque gosto de... Eu ouço podcasts mais como entretenimento, ouço poucos podcasts... Lá está, não sei, porque é o meu tipo de consumo, e tenho muita coisa que ouço...
por causa ou do formato ou da proposta diferente. Também ouço muita coisa que tem a ver com os conteúdos que consumo noutros meios, nomeadamente televisão e cinema, e às vezes é daí que vem a minha fonte. De outro modo, em Portugal ouço muita coisa de origem política, ou seja, ouço podcast de política, prefiro não entrar em detalhes, mas alguns de mesa redonda, alguns de entrevista, alguns de série, e depois a vantagem do festival é que, como estamos na organização, vamos percebendo e vamos aprendendo muita coisa, e agora hoje também muito conteúdo português de podcasts que não são necessariamente populares, ou por outra que não são assim aqueles com maior número. Isso nunca foi um critério para a decisão dos prémios, já agora, portanto existem muitos critérios, mas os números não são os deles. A relação com a comunidade já sim, mas os números do curso não são, e lá está, eu gosto mesmo de ouvir conteúdo que me estimule, e se calhar daí a minha aparente frustração há bocadinho sobre o conteúdo que é popular, mas que também não estimula nada. Queres arriscar e partilhar publicamente quais são o podcast, ou os 2 ou 3, de que tu gostas em Portugal e lá fora internacionalmente? Há barreira da língua para quem quiser ouvir podcast em inglês ou em francês. Não vou escolher nenhum top, vou se calhar dar alguns exemplos diversos, digamos assim. Que não estão pela ordem de ser o primeiro é mais importante ou não. Nem necessariamente incluem apenas aqueles que estão no meu top. Se calhar não vou colocar todos no meu top, também para que ninguém fique que sinta, até porque não sou nenhuma... Não sou eu quem que vai dizer o que ouvir. Portanto, já referimos o 45 Graus, que é um podcast que acho que contribui e que tem um conteúdo interessante. Gosto lá está, o Daniel Oliveira, o Perguntar Não Ofende também recomendo. Gosto de... Houve um podcast interessante que eu descobri nos prémios, chama-se O Teu Mal é Sono, é um podcast sobre dormir, são duas, já não me lembro exatamente qual é a função, mas elas são duas raparigas, bastante jovens, que trabalham no Instituto do Sono, e que falam sobre exatamente o que é que se deve fazer para dormir melhor. Não é que eu tenha necessariamente problemas dessa área, mas o acho tema que é uma proposta interessante, é uma proposta específica, e acho que foi uma grande coragem da parte delas entrar por esse caminho. Gosto do Cartão de Embarque, que é um podcast sobre viagens. Também foi premiado este ano no Pods. Também foi premiado este ano. Os Fumaças são incontornáveis. Tem agora uma série sobre o desassossego, que é sobre acho que se chama mesmo só o desassossego, e que é sobre saúde mental. Não o acabei ainda, mas também recomendo. E estava a tentar encontrar aqui alguma coisa um bocadinho fora. Olha, gosto do Private Joke, que é do Guilherme Fonseca e do Pedro Silva, são 2 comediantes, sobre pop culture. E acho que por enquanto vou ficar por aqui. E lá fora, o que é que há? Só para dizer que eu subscrevo mais de 100 podcasts e, portanto, tenho muitas coisas que simplesmente não estava preparado para dizer, e, portanto, ninguém se sinta excluído. E és um ouvinte errático. Eu tenho também dezenas ou centenas de subscrição, e depois não só escolho podcast, mas escolho episódios. Olha, eu gosto de ouvir o episódio 4 daqui e o 5 daquela, este tema interessa. Sim, mas isso eu próprio tenho um podcast e também o fazes? Achas que é isso que acontece? Não, sim, espero que seja isso que acontece. Portanto, não acho que seja, a não ser que seja um podcast seriado em que faltar um episódio faz diferença. Não é mal nenhum, é isso que eu faço também, porque tenho muita coisa para ouvir. Depende muito do tema, depende da maneira como é promovido, e acho que, quer dizer, as pessoas também consomem o conteúdo conforme querem. E eu descobri também, fiz várias playlists conforme o meu mood. Tenho uma um bocadinho mais para se calhar até ouço enquanto estou à espera do sono. Tenho uma que me puxa um bocadinho mais de energia para cima.
Depois temáticas também têm algumas playlists e, portanto, há imensa coisa que se pode fazer para encontrar diferentes momentos para ouvir podcasts ao longo da vida. Dos internacionais, os grandes e célebres, o American Life, o What the Fuck do Mark Moran, enfim, há um conjunto de produtos, esses de Ilivadi, lá está, para quem dominar a língua inglesa, sim, claro, francesa ou espanhola, aí há coisas, os produtos da BBC também em podcasts são de grande qualidade. Eu sigo um bocadinho mais a realidade inglesa, britânica, do que a americana. A americana, claro, há muita coisa que é incontornável. Já tive mais atenção para os podcasts de topo, nomeadamente o WTF do Mark Maron, também segui muito durante muito tempo e agora já não ouço. O This American Life nem sempre não estou no mood. Há um podcast que é muito conhecido e que é também um bocadinho à semelhança de outras coisas sobre trivia e factos. É o Stuff You Should Know, que comecei por ser da How Stuff Works e agora é da iHeartRadio. O meu podcast preferido neste momento chama-se Off Menu, em inglês, e é um podcast de 2 comediantes que falam com outras, normalmente celebridades inglesas, sobre uma refeição de sonho, e portanto estão a falar sobre comida, mas de uma maneira bastante divertida. Acabou há pouco tempo, é um exemplo que eu costumo dar para mostrar o quão longe pode ir um podcast. Há outros exemplos, até se calhar um bocadinho mais fora, mas isto é uma coisa que é fácil de perceber. Chama-se My Dad Wrote a Porno, acabou agora na sua 7ª edição, acho eu, ou 6ª, na sua temporada, e foi alguém, um rapaz de 30 anos, que descobriu que o pai escrevia livros eróticos, e numa série que se chama, é uma série de livros que se passa numa fábrica de compra e venda de produção e compra e venda de panelas e frigideiras. E são livros que são mal escritos a todos os níveis, tanto gramaticalmente, como editorialmente, como anatomicamente. É suposto serem eróticos e são o oposto. E, portanto, o formato do podcast é o filho, sempre chocado por ter um pai que escreveu aquilo, e 2 amigos que, por episódio, ouvem um capítulo do livro. E depois aquilo rapidamente se transforma enquanto nada faz sentido, rapidamente a história se transforma em espionagem industrial, mas muito divertido. E o princípio do podcast não é tanto o conteúdo original do livro, que só por si já é interessante por ser tão mau, é a reação e o acompanhamento, e que depois que se tornou um fenómeno incrível, que encheu salas. Eu fui vê-los a Londres, nomeadamente há alguns anos, numa sala de 5.000 pessoas, e eles fizeram tours mundiais, fizeram um especial da HBO, e agora acabaram e devem estar a fazer novos planos. E depois há outras coisas de formatos. Há também a nível internacional este modelo de usar a celebridade de algumas pessoas para essencialmente ganhar dinheiro, e alguns até que eu ouço, não com muita frequência, mas que tenho subscritos, que claramente vamos buscar 3 atores famosos em que eles falam e em que a conversa é uma desculpa para ter publicidade lá pelo meio, e depois cobra-se imenso dinheiro pela publicidade, porque sendo global, americano e em inglês, rapidamente tem milhões de ouvintes. Estamos longe de chegar aí em Portugal, mas é o tipo de coisas que também se fazem, e quando lá chegarmos vai ser bom sinal para quanto mais coisas medíocres, populares temos, mais bom sinal é de que estamos a chegar ao mainstream dos podcasts. E no fim, a morte, porque muitos dos podcasts, a grande maioria, quiçá, não supera a prova da resistência, e ao fim de X episódios desiste e nunca mais os apanhamos. Sim, é o famoso pod fade, que é há uma diferença entre assumir que se vai fazer uma série que começa e acaba, ou que vamos dizer agora vou começar esta série mas vai ser a última,
também é triste, mas o que acontece muito, o que até é mais frequente, é que depois, nomeadamente para quem não tem necessariamente uma estrutura, ou quem não tem necessariamente as condições ou até a energia, a motivação, o podcast lança-se, e aconteceu muito durante a pandemia. Foram lançados podcasts que depois começaram a, por exemplo, perder regularidade, e depois os episódios vão sendo um bocadinho ou mais curtos, em vez de uma semana passa a ser a 2, e depois há um momento em que simplesmente já não volta. E isso é, nós num dos anos do pod, já há 2 anos na verdade, fizemos um in memoriam dos podcasts que já perdemos, porque são coisas interessantes. Ainda há muita gente que os lembra com carinho. Os bons programas são sempre aqueles que nos ficam na memória, porque são bons ou porque foram significativos, porque nos disseram algo que nos marcou. Porque quando estivemos a partilhar um bom conteúdo, nos sentimos especiais. É que para conseguir oferecer essa sensação, alguém pensou e entregou algo bom para o nosso ouvido, para o nosso cérebro, para o nosso coração. Se gostaram deste episódio, partilhem com os amigos e subscrevam numa das plataformas habituais. Na página perguntasimples.com está lá tudo bem explicado. Até para a semana.